Durante muitos anos, observei pessoas trabalharem duro, serem inteligentes, bem-intencionadas e, ainda assim, permanecerem presas a uma vida financeira frágil. E sempre que alguém me perguntava por que o dinheiro nunca sobra, eu percebia que a resposta raramente estava no salário, na economia do país ou na sorte. Ela estava nos hábitos diários, invisíveis, repetidos sem reflexão. Há comportamentos que parecem inofensivos, mas que atraem a pobreza com a mesma precisão com que o ímã encontra o ferro. Talvez você se reconheça nisso. Você ganha, paga contas, respira aliviado. E logo tudo recomeça. O dinheiro entra, mas não cria raízes. E quanto mais você corre atrás, mais distante parece a estabilidade financeira. Eu vi isso acontecer com investidores iniciantes, profissionais experientes e pessoas que jamais se considerariam irresponsáveis. A verdade é desconfortável. Não é falta de esforço, é falta de método. E o mercado não perdoa quem confunde movimento com progresso. Ao longo da minha trajetória analisando investimentos, comportamento humano e ciclos econômicos, identifiquei padrões claros, hábitos que empobrecem lentamente, enquanto dão a ilusão de normalidade. Gastar antes de pensar, consumir sem critério, buscar retorno rápido, ignorar o risco, tratar o dinheiro como emoção e não como ferramenta. Esses hábitos corroem a base financeira por dentro, enquanto a pessoa acredita que está fazendo o possível. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou te mostrar exatamente quais são esses hábitos que mantêm as pessoas presas à escassez e, mais importante, como substituí-los por uma postura que constrói riqueza de forma silenciosa, consistente e real. Isso não é sobre promessas fáceis, renda milagrosa ou atalhos. É sobre mentalidade financeira, disciplina, investimentos conscientes e decisões que mudam o rumo de uma vida inteira. A pergunta é simples. Você está pronto para enxergar o que quase ninguém tem coragem de encarar? Pobreza começa no comportamento, não no salário. Eu aprendi cedo que o salário é apenas um mensageiro, nunca a causa. Ele entrega o resultado final de decisões tomadas muito antes do dinheiro cair na conta. Durante anos, vi pessoas duplicarem a renda e continuarem exatamente no mesmo lugar financeiro. Vi outras, com ganhos modestos, construírem estabilidade, reserva e liberdade. A diferença nunca esteve no valor recebido, mas no comportamento financeiro que se repete quando ninguém está olhando. A pobreza não se anuncia com sirenes. Ela se instala em hábitos cotidianos aceitos como normais. Existe uma crença confortável e perigosa de que ganhar mais resolve tudo. Ela serve como anestesia emocional. Enquanto o foco está no salário, ninguém questiona o modo como consome, reage, decide e se organiza. Mas o dinheiro não corrige indisciplina. Pelo contrário, ele amplia. Quem gasta mal com pouco, gasta pior com muito. Quem ignora o risco com pouco, ignora riscos maiores quando a renda cresce. O problema não é a escassez de dinheiro, é a ausência de método financeiro. O comportamento que atrai pobreza costuma vir disfarçado de esforço. Trabalhar sem planejamento. Gastar como recompensa. Investir sem entender. Comprar para aliviar tensão. Essas atitudes parecem inofensivas isoladamente, mas juntas formam um sistema falho. Um sistema que consome tudo o que entra e ainda cria ansiedade. O dinheiro passa a ser tratado como emoção, não como ferramenta. E quando isso acontece, a vida financeira deixa de ser racional e passa a ser reativa. Eu sempre disse que estabilidade financeira não nasce da sorte, mas da repetição disciplinada de decisões corretas. Decidir gastar menos do que se ganha. Decidir proteger o capital antes de tentar multiplicá-lo. Decidir pensar no longo prazo quando o mundo grita por resultados imediatos. Essas escolhas não são populares, não geram aplausos e não impressionam ninguém, mas constroem algo raro: segurança financeira real.
Quando alguém me diz que não consegue sair do lugar porque o salário é baixo, eu não discordo de imediato. Eu observo. Observo como essa pessoa lida com o pouco que tem. Porque quem aprende a respeitar pequenas quantias desenvolve o comportamento necessário para lidar com grandes somas. A mentalidade financeira correta não aparece depois da riqueza. Ela vem antes. Sempre vem antes. É o solo onde qualquer crescimento sustentável precisa se apoiar. Se existe um ponto de virada, ele começa aqui. Entender que a pobreza não é uma sentença econômica, mas uma consequência comportamental. Enquanto o foco estiver apenas no quanto se ganha, nada muda. Quando o foco passa a ser como se decide, tudo começa a se transformar. Este vídeo não é sobre enriquecer rápido. É sobre parar de repetir hábitos que mantêm pessoas inteligentes presas a uma vida financeiramente frágil e construir, passo a passo, uma base sólida que o tempo não corrói. A disciplina ignorada pela maioria. Ao longo da minha vida, percebi que a disciplina financeira mais poderosa não é a que chama a atenção. Ela não aparece em manchetes, não vira curso milagroso e não rende histórias épicas de enriquecimento rápido. É silenciosa, quase entediante. Justamente por isso, é ignorada pela maioria. As pessoas procuram estratégias, atalhos, oportunidades raras, quando o que realmente falta é constância. A disciplina não é um talento, é um hábito repetido quando o entusiasmo já foi embora. O erro mais comum é confundir disciplina com sacrifício extremo. Não se trata de viver com medo de gastar ou de negar pequenos prazeres. Trata-se de controle consciente. Saber exatamente para onde o dinheiro vai. Decidir antes de reagir. A maioria não falha por falta de renda, mas por ausência de estrutura. Sem um método claro, qualquer imprevisto vira crise. Sem disciplina, todo ganho extra evapora. O dinheiro respeita quem o trata com método e pune quem o trata com descuido. Há uma disciplina simples, que quase ninguém pratica. Gastar depois de planejar, não antes. Parece óbvio, mas é raro. A maior parte das pessoas decide no impulso e justifica depois. Compram primeiro, pensam depois. Investem porque ouviram falar, não porque entenderam. Essa inversão cria um padrão perigoso, onde o comportamento financeiro é guiado por emoção, comparação e urgência. E emoção é um péssimo gestor de patrimônio. No mundo dos investimentos, essa indisciplina se torna ainda mais cara. Ignorar risco, pular de estratégia em estratégia, abandonar o plano ao primeiro desconforto. Vejo isso o tempo todo. Pessoas que nunca deram tempo ao tempo, que querem retorno antes de construir base. A disciplina verdadeira é suportar períodos de silêncio, aceitar ganhos modestos e proteger o capital com rigor. Perder pouco é disciplina. Ganhar muito, muitas vezes, é consequência. A maioria ignora a disciplina, porque ela não oferece dopamina imediata. Não há sensação de vitória rápida. O progresso é lento, quase invisível no início. Mas é exatamente assim que a riqueza sustentável é construída. Um pequeno controle hoje evita uma grande perda amanhã. Uma decisão racional, hoje, evita anos de esforço desperdiçado. Disciplina é escolher o longo prazo quando o curto prazo grita mais alto. Se existe algo que separa quem constrói estabilidade financeira de quem vive em ciclos de escassez, é essa disciplina discreta e constante. Não é carisma, não é sorte, não é genialidade. É fazer o básico bem feito, todos os dias. Enquanto a maioria procura a próxima grande oportunidade, quem entende isso constrói algo muito mais raro: consistência financeira. E no final, é ela que decide quem permanece de pé quando os ciclos inevitavelmente mudam. Consumo não é progresso. Durante muito tempo, eu observei uma confusão perigosa se espalhar como verdade absoluta. A ideia de que consumir
é sinal de avanço. Comprar algo novo parece movimento, parece crescimento, parece vitória, mas quase sempre é apenas deslocamento financeiro, não progresso real. O consumo dá a sensação imediata de recompensa, enquanto o progresso verdadeiro é silencioso, lento e pouco fotogênico. Essa confusão é um dos hábitos mais eficazes para manter pessoas presas à pobreza sem que elas percebam. O problema não está em consumir, mas em confundir consumo com construção. Trocar de carro, de celular ou de estilo de vida não melhora automaticamente a saúde financeira. Muitas vezes, apenas aumenta o custo de manter a própria vida funcionando. Vi inúmeras pessoas aumentarem a renda e, ao mesmo tempo, elevarem suas despesas no mesmo ritmo, ou mais rápido. O resultado é cruel. Mais esforço, mais pressão, a mesma fragilidade. O dinheiro entra com mais força, mas sai com mais velocidade. Existe um padrão recorrente nesse comportamento: gastar como forma de validação. Validar sucesso, validar esforço, validar pertencimento. O consumo passa a ter função emocional. Ele compensa frustrações, cansaço e comparação social. Mas quando o dinheiro é usado para preencher lacunas emocionais, ele nunca é suficiente. Sempre será pouco. E essa é uma das engrenagens mais eficientes da pobreza moderna. Ganhar para gastar, gastar para aliviar, aliviar para continuar no mesmo lugar. No campo dos investimentos, essa lógica se repete de outra forma. Pessoas tratam aplicações financeiras como consumo disfarçado. Compram ativos como quem compra objetos, sem critério, sem margem de segurança, sem paciência. Investir vira entretenimento, não estratégia. E quando o mercado cobra disciplina, elas recuam. Progresso financeiro exige diferenciar claramente o que gera retorno do que apenas gera prazer momentâneo. Essa distinção simples elimina mais erros do que qualquer técnica sofisticada. Eu aprendi que progresso financeiro acontece quando o dinheiro começa a trabalhar antes de ser exibido. Quando ele é direcionado para proteção, reserva, investimentos conscientes e redução de riscos. Progresso é fortalecer a base antes de ampliar a fachada. É resistir à tentação de parecer próspero antes de ser estável. Essa postura não impressiona no curto prazo, mas cria algo muito mais valioso: autonomia financeira. Enquanto a maioria associa felicidade financeira ao que pode ser comprado, quem entende esse princípio muda o foco para o que pode ser construído. Menos ruído, menos comparação, menos urgência, mais clareza, mais método, mais tempo a favor. Consumo não é progresso. Progresso é quando suas decisões financeiras ampliam suas opções no futuro, e não quando apenas tornam o presente mais confortável às custas de amanhã. O risco como inimigo silencioso. Ao longo da minha trajetória, percebi que o risco raramente se apresenta como vilão declarado. Ele não bate a porta anunciando perigo. Ele entra devagar, bem vestido, muitas vezes acompanhado de promessas razoáveis. O erro mais comum que vi não foi a busca por risco, mas a incapacidade de reconhecê-lo. Pessoas confundem coragem com imprudência, otimismo com negligência. E o risco, quando ignorado, trabalha em silêncio, acumulando perdas que só aparecem quando já é tarde demais. Existe uma narrativa sedutora de que assumir risco é sinônimo de progresso financeiro. Ela empurra indivíduos a decisões apressadas, investimentos mal compreendidos e apostas travestidas de estratégia. Mas o mercado não recompensa bravura, recompensa preparação. Risco não administrado não é ousadia, é descuido. E descuido é um imposto invisível que corrói patrimônio pouco a pouco. Quem não mede o risco acaba pagando juros altos por decisões que pareciam inofensivas. O inimigo silencioso do investidor comum é acreditar que entende aquilo que apenas ouviu falar. Comprar ativos porque estão subindo. Seguir recomendações
sem compreender fundamentos. Entrar em operações complexas sem margem de segurança. Esse comportamento cria uma falsa sensação de controle. Mas controle não vem da ação. Vem do entendimento profundo do que pode dar errado. Ignorar cenários negativos não os elimina. Apenas garante que você estará despreparado quando surgirem. Eu sempre defendi que a primeira função do dinheiro é sobreviver. Só depois vem crescer. Proteger o capital é mais importante do que multiplicá-lo rapidamente. Perder pouco é uma habilidade rara, e quem a domina ganha tempo. E tempo é o maior aliado dos investimentos. A maioria quebra não por falta de retorno, mas por uma sequência de pequenas perdas mal administradas que, somadas, se tornam fatais. O risco não mata de uma vez, ele enfraquece até o colapso. A disciplina de evitar riscos desnecessários exige humildade. Exige dizer não sei com frequência. Exige aceitar retornos menores quando a segurança é maior. Essa postura não é popular, não gera histórias heróicas, mas constrói longevidade financeira. O investidor que respeita o risco não tenta prever o futuro. Ele se prepara para sobreviver a ele. E sobreviver no mercado já é metade da vitória. Quando você passa a enxergar o risco como um inimigo silencioso e não como um desafio excitante, sua mentalidade financeira muda. As decisões ficam mais lentas, mais racionais, mais defensivas. Isso não limita o crescimento, protege o caminho até ele. Em um mundo obcecado por ganhos rápidos, a verdadeira vantagem competitiva está em permanecer de pé quando o ciclo muda. E o risco, quando respeitado, deixa de ser armadilha e passa a ser parâmetro. Especulação disfarçada de investimento. Ao longo dos anos, vi a palavra investimento ser usada para justificar quase qualquer comportamento financeiro. Sempre que alguém quer se sentir racional, basta chamar uma aposta de estratégia. Esse é um dos erros mais perigosos e mais comuns. Especulação disfarçada de investimento é quando a decisão é guiada pela expectativa de preço, não pelo valor real. Parece técnica, soa inteligente, mas repousa sobre uma base frágil, a esperança de que alguém pague mais amanhã. O especulador não analisa fundamentos, ele observa movimentos. Compra porque sobe, vende porque cai. Ele não pergunta o que está comprando, mas quando vai sair. Esse comportamento cria uma falsa sensação de controle, reforçada por ganhos ocasionais que parecem provar competência. Mas ganhos aleatórios não constroem método. Pelo contrário, criam confiança excessiva. E confiança sem entendimento é um convite direto ao erro financeiro. O investidor, por outro lado, começa pela pergunta mais desconfortável: e se eu estiver errado? Ele analisa o negócio, o risco, o preço pago e a margem de segurança. Ele entende que o mercado pode discordar por longos períodos e está preparado para isso. Já a especulação depende de timing perfeito. E o timing, no mercado, é uma variável que pune quem confia demais. Poucos admitem, mas a maioria das perdas vem dessa confusão conceitual entre investir e apostar. Vejo pessoas entrarem em ativos complexos sem compreender balanços, fluxo de caixa ou estrutura de risco. Compram narrativas, não ativos. Seguem euforia, não critérios. Quando o mercado muda de humor, não sabem o que fazer, porque nunca souberam por que entraram. Isso não é investimento, é transferência de risco mal compreendida. E o mercado sempre cobra caro por essa ingenuidade. Eu sempre defendi que investir é um exercício de paciência intelectual. Não exige genialidade, mas exige rigor. Exige aceitar que bons retornos levam tempo. Que não participar de certas oportunidades é uma decisão tão importante quanto participar. O investidor protege seu capital antes de buscar retorno. O especulador busca retorno antes de entender o risco.
Essa inversão de prioridades explica por que tantos entram e poucos permanecem. Quando você aprende a separar claramente investimento de especulação, sua relação com o dinheiro muda. As decisões ficam menos emocionais, menos frequentes e mais consistentes. O ruído do mercado perde força, e algo raro acontece. Você para de confundir sorte com habilidade. Investir não é prever movimentos, é comprar valor com margem de segurança e esperar. Todo o resto é apenas especulação bem vestida e, cedo ou tarde, mal cobrada. A importância de perder pouco. Ao contrário do que muitos acreditam, o segredo da longevidade financeira não está em grandes acertos, mas na capacidade de evitar grandes erros. Eu aprendi que perder pouco é uma virtude silenciosa, raramente celebrada, mas absolutamente decisiva. No mercado e na vida financeira, não vence quem acerta mais, vence quem permanece no jogo. E permanecer exige proteger o capital com disciplina quase obsessiva. A maioria das pessoas está obcecada em ganhar muito. Poucas se preocupam em perder pouco. Essa inversão de foco explica por que tantos ciclos financeiros terminam em frustração. Um único erro grande exige vários acertos para ser compensado. Uma perda de 50% exige um ganho de 100% apenas para voltar ao ponto de partida. O mercado não perdoa esse tipo de descuido matemático. Perdas grandes não são apenas dolorosas, elas são estruturalmente destrutivas. Perder pouco é resultado direto de uma mentalidade defensiva. Significa avaliar riscos antes de sonhar com retornos. Significa aceitar que não participar de uma oportunidade pode ser a decisão mais inteligente. Significa entender que toda decisão financeira carrega um custo oculto e que esse custo precisa ser limitado. O investidor prudente não busca evitar toda perda, mas controlá-la. Ele sabe que perdas fazem parte do processo, mas jamais permite que elas se tornem fatais. Vejo constantemente pessoas ignorarem esse princípio por impaciência. Elas concentram demais, alavancam demais, confiam demais. Quando o cenário muda, e ele sempre muda, não há margem de manobra. A ausência de proteção transforma pequenas oscilações em crises pessoais. O erro não foi o mercado, foi a falta de respeito ao risco. Perder pouco é reconhecer, com humildade, que o futuro não obedece à nossa convicção. Existe também um componente psicológico fundamental nesse princípio. Perdas controladas preservam a clareza mental. Elas permitem aprender sem entrar em pânico. Já perdas grandes geram medo, urgência e decisões precipitadas, exatamente o estado emocional que leva a novos erros. Quem perde pouco pensa melhor. Quem perde muito passa a agir para se recuperar, não para decidir bem. Essa diferença define trajetórias inteiras. Quando você passa a valorizar a importância de perder pouco, sua estratégia financeira muda de natureza. As decisões ficam mais seletivas, o ritmo desacelera, a confiança se torna mais sólida. O dinheiro deixa de ser uma fonte constante de ansiedade e passa a ser uma ferramenta sob controle. Em um mundo obcecado por ganhos rápidos, a verdadeira vantagem está em algo simples e raro: sobreviver aos erros pequenos para não ser destruído por um grande. Quando a paciência se torna vantagem competitiva, em algum momento, eu percebi que a paciência deixou de ser apenas uma virtude moral e passou a ser uma vantagem competitiva concreta. Em mercados financeiros, em decisões de vida e na construção de patrimônio, quem consegue esperar já está vários passos à frente. A impaciência custa caro. Ela empurra pessoas a agir antes de entender, a decidir antes de analisar, a entrar antes de estar prontas. A paciência, ao contrário, cria espaço para o pensamento racional respirar. A maioria perde dinheiro não por falta de informação, mas por incapacidade de esperar. Esperar por um bom preço. Esperar por clareza. Esperar por margem de segurança. O mundo moderno treina o oposto: velocidade,
reação imediata, sensação de estar sempre atrasado. Essa pressão constante cria decisões ruins disfarçadas de ação produtiva. Mas o mercado não recompensa pressa. Ele recompensa disciplina no tempo. Eu vi oportunidades excelentes surgirem e desaparecerem inúmeras vezes. Quem tinha paciência pôde escolher. Quem não tinha, aceitou qualquer coisa. A paciência permite observar ciclos, entender comportamentos repetitivos e reconhecer exageros, tanto de euforia quanto de medo. Ela transforma o tempo de espera em tempo de análise. E análise correta reduz drasticamente a chance de erros graves. No investimento, a paciência não é passividade. É atividade interna. É estudar enquanto outros negociam compulsivamente. É manter liquidez enquanto outros se expõem demais. É resistir à necessidade de estar sempre fazendo algo. Muitas vezes, a melhor decisão financeira é não decidir, não comprar, não vender, não mudar de estratégia. Essa inação consciente é extremamente difícil e, exatamente por isso, rara. Existe também um efeito cumulativo poderoso. A paciência preserva capital emocional. Quem espera não se desgasta com cada oscilação. Não entra em pânico em quedas temporárias, nem se embriaga em altas momentâneas. Essa estabilidade emocional permite atravessar períodos longos com consistência. E consistência, no longo prazo, vence talento isolado e apostas brilhantes que não se sustentam. Quando a paciência se torna parte da sua mentalidade financeira, o jogo muda. Você deixa de competir por velocidade e passa a competir por qualidade de decisão. Enquanto a maioria corre atrás de resultados imediatos, você constrói uma posição sólida, preparada para durar. Em um ambiente onde quase todos agem rápido demais, a paciência não é fraqueza. É uma vantagem silenciosa e, muitas vezes, decisiva. O poder dos pequenos acertos repetidos. Ao longo do tempo, aprendi que o progresso financeiro raramente nasce de um único grande acerto. Ele surge da soma quase invisível de decisões corretas, repetidas, dia após dia. Pequenos acertos parecem insignificantes quando vistos isoladamente, mas carregam um poder que a maioria subestima: o poder do acúmulo. O mercado recompensa quem erra pouco e acerta com frequência moderada. A obsessão por grandes vitórias, ao contrário, costuma produzir trajetórias irregulares e frágeis. Existe uma sedução perigosa em buscar o golpe perfeito. Ela faz com que pessoas ignorem o básico bem feito em troca de histórias raras e pouco replicáveis. Mas riqueza sustentável não se constrói com exceções. Constrói-se com processos. Controlar gastos de forma consistente. Investir com critérios claros. Evitar riscos desnecessários. Reinvestir ganhos. Esses hábitos não impressionam, mas funcionam. E funcionam justamente porque podem ser repetidos sem depender de sorte. No campo dos investimentos, pequenos acertos repetidos significam escolher bons ativos a preços razoáveis, respeitar a margem de segurança e permitir que o tempo faça o trabalho pesado. Não é preciso acertar o topo nem o fundo. É preciso não errar gravemente. Cada decisão prudente adiciona uma camada de proteção e crescimento. Com o tempo, essas camadas se tornam uma estrutura sólida que suporta crises, mudanças de ciclo e períodos de incerteza. A maioria abandona esse caminho porque ele exige paciência e humildade. Pequenos acertos não geram adrenalina. Eles exigem confiar no método mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Mas é exatamente essa repetição disciplinada que cria previsibilidade. E previsibilidade é um ativo raro. Quem constrói um histórico de decisões corretas reduz drasticamente a dependência de eventos externos e passa a controlar melhor o próprio destino financeiro. Há também um impacto psicológico profundo nesse processo. Pequenos acertos frequentes reforçam a confiança baseada em evidência, não em esperança. Cada decisão correta confirma o método. Cada erro pequeno, controlado,
vira aprendizado, não trauma. Isso cria um ciclo virtuoso. Decisões melhores levam a resultados mais estáveis, que levam a mais clareza, que levam a decisões ainda melhores. O jogo deixa de ser emocional e passa a ser estrutural. Quando você entende o poder dos pequenos acertos repetidos, sua relação com o dinheiro muda de escala. O foco sai do resultado imediato e vai para a qualidade das decisões. Você para de buscar atalhos e começa a construir estradas. Em um mundo fascinado por exceções espetaculares, a verdadeira vantagem está em algo simples e raro: fazer o certo de forma consistente, por tempo suficiente para que o acúmulo faça o que nenhum acerto isolado consegue fazer, transformando hábitos antes de buscar retornos. Com o tempo, ficou claro para mim que a ordem das coisas importa mais do que a intensidade do esforço. Muitos querem retorno antes de estrutura, resultado antes de comportamento, ganho antes de hábito. Essa inversão cria frustração constante. Não é possível construir riqueza sustentável sobre práticas instáveis. Antes de buscar retornos financeiros, é preciso transformar hábitos financeiros. Caso contrário, qualquer ganho será temporário. Vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas aprendem uma nova estratégia de investimento, têm um bom resultado inicial e acreditam que encontraram a solução definitiva. Mas os hábitos permanecem os mesmos: impulsividade, indisciplina, excesso de risco, consumo emocional. O resultado é previsível. O retorno não se sustenta. O dinheiro vai embora pelo mesmo caminho por onde entrou. Retorno sem mudança de hábito é apenas um intervalo entre dois problemas. Hábitos financeiros definem como você reage ao dinheiro quando ninguém está orientando, como você decide sob pressão, como lida com o tédio, com a euforia, com o medo. É nesses momentos que o comportamento verdadeiro aparece, e é exatamente esse comportamento que o mercado explora. Quem não tem método, reage. Quem não tem disciplina, improvisa. Quem não transformou hábitos, vive refém do próximo resultado. Transformar hábitos exige clareza e repetição. Exige gastar menos do que se ganha mesmo quando a renda aumenta. Exige investir apenas no que se entende. Exige aceitar retornos modestos enquanto se constrói base. Essas decisões parecem pequenas, mas mudam completamente a trajetória. O hábito certo protege o capital mesmo quando a estratégia falha. Já a melhor estratégia, nas mãos de hábitos ruins, se torna inútil. Eu sempre defendi que educação financeira real começa pelo comportamento, não pela técnica. Técnica pode ser aprendida rapidamente. Comportamento exige tempo, desconforto e consistência. Por isso, a maioria prefere buscar novos métodos em vez de corrigir velhos hábitos. É mais fácil trocar de estratégia do que mudar a forma como se reage ao dinheiro. Mas o mercado pune quem escolhe o caminho mais confortável. Quando os hábitos mudam, os retornos passam a ser consequência, não objetivo. O dinheiro começa a trabalhar dentro de um sistema que o protege e o multiplica com racionalidade. A ansiedade diminui. As decisões melhoram. O foco sai do curto prazo e se ancora no processo. Transformar hábitos antes de buscar retornos não é apenas prudente. É inevitável para quem deseja consistência financeira. Tudo o mais é tentativa. Isso é construção. Riqueza como consequência, não como objetivo. Ao longo da minha trajetória, aprendi que transformar a riqueza em objetivo direto é um erro conceitual profundo. Sempre que alguém persegue o dinheiro como fim último, acaba tomando decisões apressadas, emocionalmente carregadas e, muitas vezes, destrutivas. Riqueza verdadeira não responde à perseguição, ela responde à coerência. Ela surge como consequência natural de comportamentos corretos mantidos por tempo suficiente. Quando o foco está apenas no resultado, o processo é negligenciado, e sem processo, não há consistência.
O dinheiro tem uma característica curiosa. Ele amplia quem você já é. Se seus hábitos são frágeis, ele amplia a fragilidade. Se sua disciplina é instável, ele amplifica o caos. Por isso, buscar riqueza antes de construir estrutura interna costuma acelerar o fracasso. Vi pessoas enriquecerem rapidamente e perderem tudo com a mesma velocidade, não por azar, mas porque o comportamento não estava preparado para sustentar o resultado. O dinheiro chegou antes da maturidade necessária para mantê-lo. Quando a riqueza vira objetivo, ela cria urgência. E urgência é inimiga da boa decisão financeira. A pressa empurra para riscos excessivos, investimentos mal compreendidos e promessas irrealistas. O investidor deixa de perguntar: "Isso faz sentido?" e passa a perguntar: "Quanto posso ganhar?" Essa mudança sutil de pergunta altera todo o raciocínio. O mercado não recompensa a ansiedade, ele explora quem age sob pressão emocional. Eu sempre acreditei que o foco correto deve estar no que pode ser controlado. Hábitos, disciplina, método, gestão de risco e paciência. Esses elementos estão sob seu domínio diário. Já o resultado financeiro depende de variáveis externas, ciclos econômicos e fatores imprevisíveis. Quando você concentra energia no processo, o resultado tende a vir. Quando concentra energia apenas no resultado, o processo se deteriora e o resultado se afasta. Riqueza sustentável nasce quando decisões financeiras deixam de ser motivadas por desejo imediato e passam a ser guiadas por princípios claros. Gastar com consciência. Investir com critério. Proteger o capital. Aceitar retornos compatíveis com o risco assumido. Essas práticas não prometem espetáculo, mas constroem algo mais sólido: previsibilidade. E previsibilidade, no longo prazo, é mais poderosa do que qualquer ganho excepcional isolado. Quando você entende que riqueza é consequência, algo muda internamente. A ansiedade diminui. A comparação perde força. O foco se desloca do quanto falta para o quão bem estou decidindo. Nesse ponto, o dinheiro deixa de ser obsessão e passa a ser resultado. Riqueza não é o prêmio de quem corre mais rápido, mas de quem anda na direção certa por mais tempo. Tudo o mais é ruído. Riqueza, no fim, nunca foi sobre números isolados. Ela é o reflexo silencioso de decisões repetidas quando ninguém está observando. É o resultado de disciplina, paciência e respeito ao risco, não de promessas fáceis nem de atalhos barulhentos. Se algo neste vídeo te incomodou, isso é um bom sinal. Desconforto é o primeiro indício de consciência. Porque mudar a realidade financeira não começa no mercado. Começa na forma como você pensa, reage e escolhe todos os dias. O tempo continuará passando, com ou sem método. A pergunta não é se o futuro chega, ele sempre chega. A pergunta é se você estará mais preparado quando ele bater a porta, ou apenas repetindo os mesmos hábitos, esperando um resultado diferente. Se você quer continuar desenvolvendo uma mentalidade financeira sólida, baseada em lucidez, disciplina e decisões que resistem ao tempo, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos vídeos. Aqui, o objetivo não é enriquecer rápido, é pensar melhor por tempo suficiente para que a riqueza se torne inevitável.